Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula na nossa escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí por todos vocês que estão participando. E nós estamos na nossa aula de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Que essa aula seja abençoadora para a sua vida. Fique conosco na Escola Bíblica Dominical. Irmãos, chegamos na nossa lição de número 12. Estamos chegando no final do nosso trimestre, a nossa penúltima lição, nessa viagem aqui junto com o apóstolo Paulo, né? Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Aulas maravilhosas, né, que nós participamos aí. A nossa última aula, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E estamos chegando aqui no finalzinho da nossa revista, né? Hoje nós vamos falar da coragem do apóstolo Paulo diante da morte, né? Será que você tem medo da morte? Como está a sua relação com essa fase da vida, né? Com esse finalmente? E o nosso texto áureo, ele traz a seguinte informação, né? Segundo Coríntios capítulo 4 e versículo 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Nós sabemos que a morte não é o fim. Hebreus capítulo 9, versículo 27, se não me engano, diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, há uma continuação da vida após a morte. E o cristão tem certeza absoluta disso, assim como Paulo também tinha. Então, Paulo vivia servindo a Cristo, mas ele dizia que se ele partisse para a eternidade, ele também estaria com Cristo. Então, de toda forma, o importante é nós estarmos com Cristo. Esse é o mais importante. A nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Nós temos dois temas importantes aqui, né? Que é a morte e é o sofrimento. Vamos tratar desse tema nessa aula, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e versículo do 7 ao 15, né? Onde fala aí das viagens do apóstolo Paulo em Tiro, Ptolemaída, como ele foi se despedindo dos irmãos. O apóstolo Paulo já sabia que ele não ia voltar mais, ele já tinha essa percepção, né? Que ele não voltaria mais àquelas cidades. Então ele foi se despedindo dos irmãos na viagem, né? Então, esse trecho aqui de Atos dos Apóstolos 21 vai nos falar aí dos irmãos, o embate com Paulo, os irmãos pedindo para Paulo não ir embora e Paulo querendo ir para fazer a obra de Deus, querendo voltar para Jerusalém. E esse é o texto aqui da nossa lição, né? Pontos de atenção aqui da nossa aula. O apóstolo Paulo ele já tinha consciência de que ele iria padecer por amor de Jesus Cristo, né? Inclusive, quando ele foi chamado, né? Quando Ananias foi chamado para orar pelo apóstolo Paulo, o Senhor falou com Ananias, e ele vai saber o tanto que ele tem que padecer por amor do meu nome, né? O apóstolo Paulo tinha coragem para enfrentar essas ameaças de morte, ele não tinha medo da morte, então ele seguia fiel, servindo ao Senhor, né? As acusações contra o apóstolo Paulo, nós vamos ver esse tema aqui hoje, e também como Paulo tinha coragem diante da morte e o sofrimento humano, muitas vezes, por servir a Cristo. Porque muitas vezes você tem aí o sofrimento humano causado por decisões erradas do ser humano. Mas aqui nós vamos ver um pouquinho do sofrimento humano quando a pessoa decide seguir a Cristo e ela é perseguida por aqueles que não querem que o evangelho de Deus cresça, né, e prospere na terra.
O contexto da nossa lição. Então, qual é o contexto da nossa lição? O contexto da nossa lição é a volta do apóstolo Paulo para Jerusalém. Então, ele está voltando para Jerusalém, ele toma essa decisão em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 21, você vai ver que o apóstolo Paulo tomou essa decisão de voltar para Jerusalém e encontrar ali os irmãos, encontrar com Tiago, encontrar com os demais irmãos e aquelas pessoas que perseguiam ele, né? Quando Paulo se prepara para voltar para Jerusalém, ele sai dali de Mileto, né? E ele vai para Tiro, Cesareia, uma distância aí no mapinha, os irmãos vão ver, né, que Mileto está bem ali em cima, acho que é o número 16, se não me engano. E ele vai fazer uma viagem de barco, né? Naquela época eram barcos mercantes, então esses barcos iam parando nas cidades 3, 5 dias, uma semana, um pouco mais para descarregar, carregar, e o apóstolo Paulo ia nesses barcos viajando até chegar ali em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém na época de Pentecoste, aquela festa de Pentecoste, e os judeus estão ali 7 dias se purificando para participar dessa festa, né? Nesse período também o apóstolo Paulo ele leva dinheiro da igreja de Coríntio para os irmãos ali de Jerusalém. Os irmãos eram muito pobres e Paulo ele sai com uma coleta. Você vai ver que tem uma coleta ali em Coríntios, capítulo 9, onde ele faz um apelo para que os irmãos ajudem. Os irmãos ajudaram bastante e ele leva esse dinheiro para os irmãos ali em Jerusalém, né? Paulo ele também chega a pedir oração à igreja de Roma, ele já sabia o que esperava ele lá em Jerusalém. Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, há um pedido de Paulo pedindo oração ali para aqueles irmãos, para as dificuldades que ele ia enfrentar em Jerusalém, né? Eu trouxe aqui, irmãos, uma foto aqui da cidade de Cesareia, na época mais ou menos 10, né, depois de Cristo. E essa é uma foto aí da cidade. A maioria dessas cidades que nós vemos aqui no livro de Atos eram cidades portuárias. Então, os apóstolos, os discípulos, junto com Paulo, eles iam pegando os barcos e cruzando e chegando nessas cidades, né? Ou pelaquela via egnática que nós comentamos. Mas muitas vezes as viagens eram de barcos e eles iam nessas cidades portuárias, né? Cesareia era uma cidade, era importante do Império Romano, era onde ficava ali a capital. Você vai ver depois que ele foi para lá, para julgamento. Era uma base ali do Império Romano, não era em Jerusalém, era em Cesareia, né? E nós temos uma foto de Cesareia hoje, né, 2020. Essa foto é tirada da internet, dá para ver que ainda tem ali algumas, dá para você ver ainda que ainda tem algumas, algum pouco ali do material daquela época, né? Um pouco de arqueologia, das ruínas ali daquela situação. Essa foi uma cidade onde o apóstolo Paulo parou e teve ali o encontro com Filipe, né? E nós vamos ver aqui durante a nossa lição, Filipe já tinha 4 filhas, nós estamos falando aí de 20 anos que se passaram desde quando Paulo passou em Jerusalém e ficou viajando, né, nas igrejas, fazendo as suas viagens missionárias, e agora voltando para Jerusalém 20 anos depois, para poder enfrentar ali os seus inimigos, né, aquelas pessoas que perseguiam ele. E Cesareia, nessa cidade, ele para ali na casa de Filipe. Então, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? Nós vamos passar esses tópicos agora rapidamente aqui. É uma pré-aula, você não pode esquecer disso. Então, aqui é um aquecimento, né, para durante a semana você já ir meditando, já ir estudando, né, pesquisando, se preparando para o domingo, que é a aula definitiva, né? Então, o primeiro tópico da nossa aula, ele diz o seguinte: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. O apóstolo Paulo ele tinha uma clara consciência de que ele tinha que padecer, ele era constrangido pelo amor de Deus a servir a Deus com toda dificuldade. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Sabia da sua vocação,
ele abdicou de toda a sua vida, né? Aquela abnegação para poder servir o Evangelho de Deus, tinha vocação e sabia qual era o projeto de Deus para a vida dele. E Paulo queria cumprir esse projeto de Deus, né? A insistência de Paulo para ir a Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele se encontrou com os irmãos falaram, não vai para lá, o Espírito Santo deu visão ali para Ágabo, o profeta, Ágabo amarrou a mão dele com o cinto dele, disse, vamos prender você, a coisa vai ser feia, vai ser ruim. Mas ele não disse assim, você não deve ir, Deus está falando que não é para você ir. Então Deus revelou para Ágabo o que ia acontecer, mas não disse, não deu nenhuma ordem, não vá. Então o apóstolo Paulo disputou ali com os irmãos e ele estava com a cabeça mesmo decidida aí, e ele continuou o seu caminho, né, para Jerusalém. Paulo foi de Mileto para Tiro, que nem nós mostramos aqui no mapa, né? Atos capítulo 21 e versículos 6 e 7. Né? E quando ele sai dali, quando ele chega ali naquelas cidades, Atos capítulo 21, versículo 3 e 5, os irmãos vão com Paulo ali até a areia da praia, até a despedida para entrar no barco, e eles ajoelham e oram com Paulo. Os irmãos tinham um apego muito grande por Paulo, em uma dessas saídas, em Atos 21 também, conta que os irmãos agarraram ele pelo pescoço e beijava e chorava. Isso é exatamente o resultado do amor, né? Do amor que Paulo demonstrava àqueles irmãos, do amor que eles nutriam pelo apóstolo Paulo, essa comunhão, né? Esse relacionamento cristão. Então Paulo pegava aqueles navios e ele ia viajando ali junto com aqueles mercadores, né? Paulo então passou por Cesareia, né? Ele passa por Cesareia, e em Cesareia ele encontra Filipe, como nós comentamos aqui. Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, Atos 21, versículo 8 e 9. E ele ficou ali 8 dias em Cesareia, na casa de Filipe, esperando provavelmente o navio descarregar, para ele continuar o seu caminho, né? Filipe já estava ali há mais ou menos 20 anos. E Cesareia era aquela cidade que Herodes tinha construído, era um ponto ali focal, né, um ponto importante ali do governo romano. Paulo ficou ali com os irmãos, né, confirmando a fé deles, o amor, e preparando a sua viagem para ir para Jerusalém, porque Cesareia já era bem mais pertinho de Jerusalém. Nós vamos para a parte 2, então, aqui da nossa lição. A coragem de Paulo para enfrentar as ameaças de morte. Então, o apóstolo Paulo ele tinha definido que ele ia seguir viagem para Jerusalém, e os irmãos tinham orado, tinham insistido com ele para ele não ir, mas ele estava decidido a ir. E essa decisão, nós entendemos que essa decisão, ela foi motivada pelo Espírito Santo de Deus, porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava indo na comunhão do Espírito Santo de Deus e sabendo que ele ia enfrentar aquelas ameaças, mas ele não tinha medo, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele chega em Jerusalém e se hospeda na casa de Jason, né? E fica ali na casa de ali em Jerusalém, ele e os seus companheiros, porque ele estava levando Timóteo, estava levando ali os outros irmãos que vinham das igrejas que ele tinha aberto, né? Então tinha alguns irmãos, Trófimo, Timóteo, que estava vindo com Paulo para essa excursão, para esse momento ali em Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, né, Paulo se depara com seus oponentes judeus, que é o tópico 3 aqui do item 2. Né? Quando ele chega ali em Jerusalém, o apóstolo Paulo ele vai se encontrar com Tiago. Tiago era irmão de Cristo, irmão de Jesus, e ele ficou como o líder daquela igreja em Jerusalém. Imagine que a igreja de Jerusalém já era uma igreja bem grande. Né? Atos capítulo 21, versículo 18, narra esse fato, Gálatas capítulo 2, versículo 9 também. Ele era um dos principais líderes ali, e aquela igreja em Jerusalém já estava bem enorme, 20 anos depois. Né?
Qual a importância disso? O importante é porque Paulo e Tiago, eles tinham que conciliar algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele era perseguido, ele era mal visto, porque ele não seguia a lei judaica, não seguia aquelas coisas que o judaísmo ensinava, né? Guardar o sábado, aquelas oblações, aquela purificação, nada daquilo ele estava seguindo. Então havia um conflito ali entre os irmãos da igreja de Jerusalém. E o importante é que ele vai se encontrar com Tiago, né? Vai tentar aparar, né? Alinhar todas essas arestas, como nós vimos lá em Atos capítulo 15, né? Aquele primeiro concílio, alinhar e estabelecer o plano doutrinário de salvação correto, né? E ele, quando encontra com os irmãos em Tiago, Atos capítulo 21, 19 e 20, Paulo ele dá um relatório de toda aquela viagem, de tudo que tinha acontecido, de tudo que ele tinha passado, e aqueles irmãos foram abençoados com aquele relato de Paulo. E nós chegamos então, irmãos, aqui no nosso terceiro tópico da nossa lição, né? O terceiro tópico da nossa lição, as acusações e a prisão de Paulo no templo. Então, o primeiro item aqui, as acusações mentirosas contra Paulo, né? O nosso comentarista, ele traz esse tema, porque como o apóstolo Paulo, ele ia com alguns irmãos que eram gregos, não eram judeus, ele fez todo o processo de purificação, os 7 dias, ele cortou o cabelo, né? Fez um trabalho ali como se fosse os nazireus, fez toda a purificação e tudo mais. Mas quando ele chegou lá, as pessoas, os judeus que eram inimigos do apóstolo Paulo e que tinham vindo também de outras regiões, né, que queriam implantar o judaísmo, como já foi visto aqui em outras aulas com o nosso professor Gesael, né, eles também chegaram para a festa de Pentecostes e eles queriam, de qualquer forma, pegar o apóstolo Paulo para prender, né? Então, eles acusaram aqueles irmãos que estavam com Paulo de não cumprir todo o processo de purificação para poder entrar no templo. Só que acontece que aqueles irmãos tinham feito exatamente tudo isso. E esse tema é um tema importante porque os romanos naquela época, quando o assunto se referia a dentro do templo, eles até permitiam que as pessoas que não cumprissem aquela regra, os judeus matassem. Então, estava numa situação bem complicada, né? Uma situação bem complicada para o apóstolo Paulo e para os outros irmãos ali. E eles forjaram aí essa mentira, né? E essa mentira permitia, né, o governo romano permitia que eles executassem a pessoa que praticava aquela infração ali dentro do templo, né? Mas quando você vai analisar essa situação, você vai ver que essa tensão entre eles não existia, né? Existia essa tensão entre Tiago, entre os líderes da igreja, existia entre aqueles que estavam querendo condenar o apóstolo Paulo. Quando Paulo se encontra com Tiago, eles concordavam que o único caminho da salvação era Cristo, né? E não era a lei, né? Não era o apóstolo Paulo que ensinava os gentios convertidos, né? O apóstolo Paulo ele pregava os gentios, mas se os judeus quisessem circuncidar, não tinha problema nenhum, ele não ia ter nenhum problema com isso, ele não queria era que os gentios fossem circuncidados, mas os judeus, se quisessem circuncidar, também podiam se circuncidar. E Paulo também não era contra a lei moral, que estava toda a lei moral do judaísmo, né? Então, no final, o que se entende da tensão entre eles era uma tensão exclusivamente cultural, não era uma tensão doutrinária. A igreja poderia seguir com gregos e judeus, formando essa nova igreja, né? Essa igreja que servia a Deus sem ter as regras judaizantes, né? Então, nós temos aqui essas acusações mentirosas e temos o segundo ponto da nossa lição, a prisão do apóstolo Paulo e enfrentamento aos seus algozes. Então, eles criaram uma mentira e pegaram o apóstolo Paulo e começaram a prender o apóstolo Paulo, a apedrejar ele e tudo mais, né? E nesse momento,
por providência divina, um centurião romano, ele conseguiu saber da notícia e ele foi ao encontro de Paulo e conseguiu tirar Paulo da mão daqueles judeus que iam executar o apóstolo Paulo naquele momento. Eles iam realmente executar porque eles estavam dizendo que ele infringiu aquele ritual de purificação e entrou com gregos, pessoas que não eram autorizadas dentro do templo. E aquele soldado, ele foi lá intervir, Os irmãos colocam aqui que uma guarda romana, ela tinha nominalmente 760 soldados de infantaria e 240 de cavalaria. Então, irmãos, era muita gente para poder dissuadir aquelas pessoas que queriam matar o apóstolo Paulo. Providencialmente, Deus permitiu isso, e o centurião que fez todo esse trabalho foi Lísias. Nós vamos ver em Atos capítulo 21, do versículo 37 ao 40, que Lísias, ele foi e conseguiu retirar o apóstolo Paulo do meio daqueles judeus. E aí, depois disso, ele conversa com Lísias, e esse foi o primeiro de 5 julgamentos que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele foi, no capítulo 22, ele foi o primeiro julgamento diante daqueles judeus que queriam matar ele. Depois ele tem um segundo julgamento no Conselho dos Judeus de Jerusalém, capítulo 23, que queria matar ele também de todo jeito. Depois ele é transferido para Cesareia, que é essa capital ali, esse centro, essa província, nessa cidade romana, onde ele é novamente colocado à frente de Félix e Festo, e ele convence esses camaradas que ele não estava errado. E, por último, em Cesareia, ele é julgado ali pelo rei Agripa, Herodes Agripa, já em Atos capítulo 26. Então, de Atos 22 até o 26, você vai ver conversas de Paulo se defendendo ali daquelas pessoas. E o importante é que, nesse momento, Paulo poderia usar o seu grego, erudito, com aqueles homens, mostrar que ele era romano, ou seu latim, e explicar para aqueles homens que ele não estava fazendo nada errado, ele só estava servindo a Deus. Então, ele viveu esses momentos, ele passou por essas dificuldades, e não só agora, mas em toda a sua vida, E de lá, o apóstolo Paulo, ele foi para Roma, foi levado para Roma, onde ele escreveu mais algumas cartas. Então, o que essa lição ela mostra para nós? O que essa lição mostra para nós? Essa lição ela mostra para nós que a atitude de sofrer pelo nome de Jesus Cristo tem sido abandonada nos tempos modernos. Então, no Brasil mesmo, nós não temos essa perseguição, mas nós sabemos que muitos países sofrem, as pessoas sofrem por amor a Jesus Cristo. E se o cristão ele quer ser fiel a Deus, ele pode ter certeza que a vida dele não vai ser um mar de rosa. Ele vai ter algum momento que ele vai passar dificuldade por amor a Jesus Cristo. E nós precisamos manter firme a nossa fé, assim como o apóstolo Paulo. Ele foi até o final, não negou o nome de Jesus Cristo. Continuou firme, servindo a Deus. Nas suas cartas a Timóteo, ele conta toda essa história, Ele mostra que ele estava padecendo, que ele era oblação, que ele era sacrifício, porque ele sabia qual era o propósito, a carreira que Deus tinha definido para ele. Então, meus irmãos, nós precisamos defender o Evangelho da Cristo, nós precisamos saber da nossa responsabilidade com a evangelização e saber que isso às vezes vai trazer sofrimento, vai trazer dificuldade, mas o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 20 e 17, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo ele estava convicto de que nós vivemos uma fase da nossa vida aqui na terra, mas nós temos toda a eternidade para viver com Deus. Enquanto estamos na terra, vamos servir ao Senhor. Vamos ser fiel ao chamado, Vamos ser fiel ao propósito. Os sofrimentos nesse mundo,
ele é um teste, né? Ele é um teste, é uma prova para nos aprovar e nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus. O maior sofrimento, né, o maior padecimento já foi feito por Cristo na cruz do Calvário, que assumiu os meus e os seus pecados, né? Que assumiu os nossos pecados e garantiu a vida eterna para nós. Nós aqui na terra, cada um levamos a nossa cruz, renunciamos a nós mesmos para servir ao nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina nessa lição, né? Vivemos para Cristo. Se morrermos, estamos com Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que você não esqueça da escola dominical dessa semana. Vamos ler o livro de Atos, vamos ver como Paulo se comportou diante das situações, né? Como que ele foi passando isso para os irmãos, como que ele lidou com Tiago, como que eles resolveram as coisas. Então, às vezes, as pessoas estão diferentes de você, mas quer chegar no mesmo caminho. Então, é detalhes que precisam resolver, e o apóstolo Paulo e Tiago conseguiram resolver os detalhes e a igreja foi crescendo, né? As dificuldades, os sofrimentos não podem nos afastar do amor de Cristo. Ele diz em Romano: quem nos separará do amor de Cristo? Ele lista lá um monte de coisa. Quem vai te separar do amor de Cristo? Porque Deus, ele ama o pecador. Nada nos separa do amor de Deus. A pergunta é: o que separa eu de Deus? Não o que separa Deus de mim, né? A única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Mas se nós estamos servindo a Deus com sinceridade, se nós queremos servi-lo com amor, nada vai nos separar dele. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa aula, compartilhe ela com outras pessoas, dá um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos fazer essa lição chegar ao maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Fiquem com Deus.